Para demonstrar que a função polinomial tende para mais ou para menos infinito, quando x tende para mais ou para menos infinito, a ideia é basicamente a seguinte. Observe que a função polinomial, como já falamos, é a soma de monômios multiplicado por constantes. Então, a n que multiplica x elevado a n, mais a n menos 1 que multiplica x elevado a n menos 1, e assim vai sucessivamente, até a2 vezes x ao quadrado, mais a1 vezes x, mais a0, que é o termo independente. Para a gente demonstrar que esse polinômio tende para mais ou para menos infinito, quando x também tende para mais ou para menos infinito, a ideia é basicamente reescrever esse polinômio colocando o x elevado a n em evidência, que é o monômio líder, é o monômio que tem o expoente maior. Colocando em evidência, a gente tem que o polinômio se reescreve como x elevado a n, ó, ele foi colocado em evidência. Na primeira parcela sobra apenas o coeficiente líder, o a elevado a n. Nas próximas parcelas vão continuar os coeficientes que já estavam lá, a n-1, a n-2, a2, a1 e por fim aqui o a0, só que vai ter uma mudança aqui nos valores de x, porque o x elevado a n foi colocado em evidência. Ora, x elevado a n, que multiplica 1 sobre x, volta aqui no x elevado a n-1, que era o monômio que tinha lá. Então, por isso que aqui ficou 1 sobre x. O próximo que apareceria aqui, depois do sinal de mais, é o x elevado a n-2. Então, aqui apareceria 1 sobre x ao quadrado, porque aí x elevado a n vezes 1 sobre x ao quadrado daria o x elevado a n-2. E assim sucessivamente. O penúltimo aqui, por exemplo, é 1 sobre x elevado a n-1, porque x elevado a n sobre x elevado a n-1 vai dar o x novamente. E por último, o termo independente agora fica com 1 sobre x elevado a n, que é para simplificar com x elevado a n que está aqui, e ficar só o a elevado a 0. Então a ideia é reescrever o polinômio dessa forma. E por que reescrever o polinômio dessa forma? Ah, porque a gente viu as proposições anteriores, que o recíproco de qualquer monômio tende a 0. Então 1 sobre x elevado a n tende a 0, quando o x tende para mais ou para menos infinito, porque é 1 sobre uma coisa tendendo para um dos infinitos. 1 dividido por algo muito grande está ficando muito pequeno, tende a 0, a gente viu isso. 1 sobre x elevado a n-1 tende a 0, 1 sobre x elevado a n-2, 1 sobre x elevado a n-3 e assim sucessivamente, até 1 sobre x ao cubo, 1 sobre x ao quadrado e 1 sobre x. Ou seja, todas as parcelas aqui que tem 1 sobre um monômio, elas tendem a 0. A gente viu também que quando alguma coisa tende a 0 vezes uma constante, isso vai tender a 0 vezes a constante. 0 vezes qualquer constante dá 0. É limite de produto por uma constante. Então essa parcela tende a 0, porque é uma constante dependente do valor dela, vezes algo que tende a 0, tende a 0. Essa outra parcela aqui também tende a 0, porque independente do valor da constante, eu tenho uma função tendendo a 0 vezes essa constante. E aí todas as parcelas aqui no meio vão tender a 0 pelo mesmo motivo, até a última parcela, a última falando de trás para frente, né? Até essa parcela que tende a 0. Então, escrevendo dessa forma aqui e utilizando que o limite de recíproco de monômio tende a 0 e limite de produto por constante, a gente vê que cada uma dessas parcelas aqui, todas depois da primeira ali, a partir aqui da segunda, todas tendem a 0. Mas nós vimos também que o limite da soma é a soma dos limites. Então, quando eu somo o limite de quantas parcelas forem, todas tendendo a 0, então a soma delas dá 0. A soma desses limites dá 0. O limite da soma, então, é igual a 0. Logo, o limite de toda essa parte aqui é 0. O que vai sobrar no final, então, é apenas o limite de x elevado a n vezes a constante a elevado a n, porque toda essa parte aqui tende a 0. Então, quem manda no limite é o limite do monômio x elevado a n e a constante. Agora, o x elevado a n a gente viu, é o limite de monômio. Isso vai ser mais ou menos infinito, dependendo se o x está tendendo para mais ou menos infinito e dependendo de se o expoente é par ou ímpar. Então, isso aqui vai para mais ou menos infinito. E aqui é uma constante. A gente viu também limite de constante, que no caso é uma função cujo limite é finito, por outra que tende para mais ou para menos infinito. Então, é só multiplicar aqui o mais ou menos infinito vezes a constante, e vai depender se o sinal dela for positivo ou negativo, o resultado vai ser mais ou menos infinito. Então, basicamente, a ideia é essa, reescrever o polinômio dessa forma aqui embaixo, colocando o x elevado a n em evidência, e depois usar essas diversas propriedades que nós já vimos aí. Limite de recíproco de monômio, limite de produto por constante, limite de soma, limite de monômio e limite de produto de limite finito por limite infinito. Reunindo todas essas proposições que nós já vimos, nós teremos o limite do polinômio, que na nossa proposição ele terá grau ímpar, mas como eu falei, o raciocínio que a gente está fazendo aqui vale também para grau par, a gente vai ver mais à frente. Agora, em particular, vamos fazer para grau ímpar.